aí, minha gente, estou de volta, prontas para mais um mergulho. Semana passada a gente não teve encontro aqui no YouTube porque rolou esse encontro lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, aqui está o link aqui embaixo na descrição. Nós tivemos 3 aulas, estão todas salvas na minha aba de vídeos lá no Instagram, para vocês mergulharem, desfrutarem. Foram aulas muito massas e importantíssimas. Então, estão disponíveis para você acessar quando você quiser, tá bem? Essas aulas fizeram parte de uma ação de Black Friday que rolou para entrada na minha comunidade, que eu avisei vocês aqui que teriam, e foi muito massa. Entraram mulheres maravilhosas nessa comunidade, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer muito vocês que me acompanham e que confiaram no meu trabalho e que estão do lado de dentro. Agora, eu tô muito feliz. Hoje, eu quero trazer para vocês um assunto que eu andei pensando muito porque ele é bem paradoxal, tá? Então a gente vai ter que ter um cuidado e uma delicadeza aqui para falar dele, que é o seguinte: precisar e querer. Vamos entender um pouquinho essas duas coisas. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que quero tudo, quero tudo. Sabe aquela música do Mamonas Assassinas que fala tudo que ela olha a desgraçada quer? Pois bem, essa sou eu. A gente brinca aqui, eu e o Lucas. Eu tô rodando o feed, tudo eu quero, tudo que eu vejo eu quero. Lógico que nem tudo que a gente quer convém a gente ter, certo? A gente precisa analisar se cabe na nossa vida, se a gente precisa. Tudo isso é viver de maneira adulta. Só que teve uma coisa que aconteceu comigo e que talvez tenha acontecido por aí, que foi, eu comecei a me distanciar das coisas que eu queria, como se eu não pudesse concretizá-las, porque elas estavam simplesmente na base do querer e não do precisar. Tem coisas na minha vida que eu quero simplesmente porque eu quero, não tem uma grande justificativa, não tem um lugar para ela, assim, de fato, de existir. Eu simplesmente quero. E essas coisas que eu simplesmente quero fazer, ou comprar, ou viver, elas começaram a ficar de lado para dar lugar apenas para as coisas que eu preciso fazer, viver, comprar e etc. É claro que isso faz parte de adultecer. A gente precisa aprender a olhar para as coisas que a gente precisa. A gente precisa aprender a olhar para as coisas que a gente precisa, porque senão a gente fica todo um bando de criança mimada que só quer fazer aquilo que a gente quer e não dá. Quem me segue na newsletter, se você não me segue na newsletter, por favor, clica aqui no link que está na descrição, já se inscreve porque toda semana eu te mando textos novos. Eu falei que uma das frases que mais movimentam assim a minha vida é do Chorão, e às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Só que olha o que ele está dizendo nessa frase: às vezes faço o que quero, né? E às vezes faço o que tenho que fazer. Eu, particularmente, acabei ficando numa polaridade só do fazer o que tem que ser feito. Fazer o que eu preciso fazer. Eu só posso investir no que eu preciso, eu só posso viver o que eu preciso. E isso faz com que a gente se distancie do prazer, do desejo e da vontade, simplesmente pelo prazer, pelo desejo e pela vontade. Quando a gente é mais nova, a gente se conecta muito fácil com aquilo que a gente simplesmente quer. Eu falo pra vocês, a criança ela quer tudo que ela vê. E ela não tem medo de externalizar o que ela quer e de viver aquilo que ela quer. Quando a gente cresce, a gente começa a medir, porque nem tudo que a gente quer convém, e muitas vezes a gente precisa muito mais do que a gente quer. Tudo bem, isso é viver de maneira adulta, nós somos responsáveis, isso é ótimo por um lado. Então, até é um sinal de que você está indo para o caminho da responsabilidade, porque tem muita gente que só quer fazer o que quer e aí fica parada porque o cenário não está do jeito que eu quero, porque a vida não está do jeito que eu quero, e se não está do jeito que eu quero, eu não vou me mover. Isso é extremamente infantil da tua parte, por favor, pare. Agora, se você é uma pessoa que está fazendo aquilo que precisa ser feito e está focada em fazer o que precisa ser feito, e quando aparece algo que você quer, você até olha, mas você fala: não, eu não preciso disso, um alerta. Cuidado. Você pode estar se distanciando do prazer, se distanciando das coisas que te preenchem simplesmente porque sim, sem finalidade alguma. Existem coisas que a gente quer viver e que a gente quer ter que não tem utilidade a não ser suprir um desejo, uma querência, uma vontade. E a gente precisa abrir espaços para que isso aconteça. É claro que num primeiro momento nós estamos vivendo, enquanto pessoas adultas, a conquistar as coisas que a gente precisa. E eu acho que isso é necessário porque existe uma base que a gente precisa conquistar.
Mas a gente não pode esquecer, no meio desse caminho de conquistar essa base, das coisas que a gente deseja. Porque a gente começa a se distanciar do prazer e a gente esquece como é fazer algo, viver algo, simplesmente porque sim. Não é à toa que muitas de nós, não temos mais hobbies. É raro você conversar com alguém adulto que tem um hobby. Muitas pessoas não têm, elas não têm tempo. Por quê? Porque o hobby não tem utilidade. Não é à toa que a arte ainda não tem um lugar de destaque nessa sociedade, porque a arte não tem utilidade. Aqui a gente geraria uma grande discussão sobre isso, mas, a grosso modo, a arte não tem utilidade. Então ela não se encaixa numa sociedade, num mundo que só valoriza aquilo que é preciso, que é útil e que tem uma finalidade. Se a gente pensar em polaridades energéticas, o masculino, a polaridade Yang é a polaridade da utilidade, é a polaridade do fazer, do preencher, né? O feminino é o vazio, é o pausar, é o nem sempre fazer, mas aprender a receber, é o prazer, é o não ter utilidade. A gente precisa equilibrar essas duas polaridades. Parênteses, feminino e masculino não é homem e mulher. Sempre bom lembrar isso, tá? Polaridade energética. Ponto, ok? Voltando. O feminino, todo mundo se distancia dele porque ele exige da gente uma coisa que vai contra a corrente da sociedade. O prazer, o vazio, o abrir espaços, o sentir, o fazer simplesmente porque sim, o ter simplesmente porque sim, o ser simplesmente porque sim, sem justificativas de utilidade. E essa é uma reflexão que me surgiu porque eu comecei na minha vida recentemente a abrir espaços para quereres. Porque apesar de eu ser uma pessoa que tudo que eu vejo eu quero, pouquíssimo do que eu quero eu faço. Porque na hora, no momento que eu vou fazer, eu penso, mas não preciso disso. Mas qual utilidade isso vai ter? E aí eu me afasto. E aí eu percebi que eu tô construindo uma vida muito massa, muito próspera e desfrutando muito pouco dessas conquistas. Porque o desfrutar, às vezes, não é algo a partir de algo que eu preciso, é a partir de algo que eu simplesmente tenho vontade. Eu comecei a perceber o quão necessário era, nesse momento da minha vida, abrir espaço para o prazer, abrir espaço para simplesmente querer acontecer. Porque isso faz com que eu veja as coisas acontecendo na minha vida. Se você não abre espaço para o prazer, para os seus desejos, para o que simplesmente é, sem justificativas, dificilmente você vê a sua vida caminhando. É como se você estivesse como meus avós, meu pai até falava, quando eu ganhar na loteria, aí sim eu vou desfrutar. Quando eu aposentar, aí sim eu vou desfrutar. E você fica esperando que esse cenário ideal aconteça para que aí sim você sinta prazer. E eu sempre repito a frase, cenário ideal é meta, não é condição. A gente já tem que começar a fazer hoje. Porque, minha cara, você não vai aprender a desfrutar e a ter prazer da noite para o dia. Se você não treina no caminho, quando você se aposentar ou ganhar na loteria, você não vai saber o que fazer com isso. Quando as coisas boas acontecerem na sua vida e você puder relaxar, você não vai saber o que fazer com o tempo que você tem. Você não vai saber o que fazer com o bônus que você recebeu da empresa, com as férias que você recebeu. Você não vai saber o que fazer com isso. Por isso que muitas de vocês não sabem o que fazer com o tempo livre, não sabem pausar, não sabem receber, não sabem desfrutar. Porque vocês não treinam no caminho. É necessário que você se permita sentir prazer diariamente. Fazer algo simplesmente porque sim, diariamente. Nem que seja micro. Abrir espaços para que isso comece a chegar na sua vida e que você naturalize o fato de que nem tudo que você faz, quer, deseja, é útil. Algumas coisas vão ser simplesmente porque sim. Quanto mais você se permitir de viver o simplesmente porque sim, mais você vai perceber que você tem as rédeas da tua vida e do seu prazer na tua mão. Importante também que eu te lembre, eu falei isso aqui, eu não quero que você utilize isso como uma justificativa para não fazer o que é preciso. Tudo que a gente fala aqui é para equilibrar polaridades, certo? Se você
está muito na polaridade do eu preciso, você precisa aprender a desfrutar. Se você está muito na polaridade do eu só quero fazer aquilo que eu gosto e que me faz bem e que me dá prazer, você precisa entrar no processo de adultecimento e entender que a vida não é assim, minha filha. Então, as duas polaridades precisam começar a se encontrar no caminho do meio. E esse caminho do meio é, às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer, já diria Chorão. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu quero saber aqui nos comentários se isso te pega, se você é uma pessoa que já desfruta bastante, ou se é uma pessoa que está aprendendo a desfrutar, ou se é uma pessoa que de repente nunca tinha pensado sobre isso e agora vai parar para analisar se realmente está vivendo apenas do que precisa, apenas na sobrevivência. Essa energia de só sobreviver faz com que a gente também não aprenda a receber a prosperidade, a abundância que pode chegar na nossa vida. Porque se a gente só quer o que é necessário para que a gente sobreviva, se a gente só quer o que a gente precisa, não existe espaço para o que é extra, o que a gente nem planejou, para o extraordinário, para o surpreendente acontecer. A gente não está abrindo espaço. Isso não é papo para mim de good vibes, não. É uma realidade. Se você está olhando só para o que você precisa, não tem espaço para outra coisa acontecer e te surpreender. Você está controlando demais. E aí não tem espaço. Então, tudo que eu estou dizendo para você, comece a abrir espaços para ser surpreendida. Comece a abrir espaços para o seu desejo ter lugar na sua vida, para o prazer ter lugar na sua vida, para que você descubra quem você é além da sua utilidade, para que você entenda que amor não está ligado à utilidade. Você não precisa ser útil a alguém para ser amada. A gente ama as pessoas simplesmente porque sim. Se alguém te ama só porque você faz algo, essa pessoa ama o que você faz, ela não ama quem você é. Até numa relação, a gente precisa aprender a simplesmente só ser ao lado da pessoa, ou das pessoas, amigos, família, que seja. Quem aceita a sua existência simplesmente te ama de verdade. O que você faz é lucro, é além. Mas a gente tem mania de confundir amor com utilidade. Então a gente se faz presente fazendo, preenchendo todos os espaços para que a pessoa perceba e nos ame, mas não é assim, isso não é amor. Entendem todos os desdobramentos que a gente pode chegar com essa questão do eu preciso ser útil? Eu preciso ser útil para o outro, para que ele me ame, eu preciso ser útil para mim, para que eu sinta que eu estou fazendo algo de bom para minha vida. Eu não posso pausar, ser, só sentir e desfrutar, porque isso não é digno. Mas, gente, é justamente isso que faz com que você viva de maneira muito mais alinhada às coisas que você deseja viver. Eu sempre repito e repetirei, desde o início desse trabalho, quando ele começou lá em 2020, até agora, o pausa também é movimento. Porque na pausa a gente aprende a silenciar, a se ouvir, a simplesmente existir, sem demandas, sem utilidade, sem fazer. Então depois me conte aqui nos comentários por onde esse vídeo levou vocês nesses caminhos internos. E eu quero te lembrar de assinar a minha newsletter que tá aqui embaixo, se inscrever neste canal, ativar sininho, tudo que vocês puderem fazer para receber este conteúdo. Eu já avisei vocês lá no Instagram, inclusive me sigam aqui embaixo, que aqui no YouTube e na newsletter os conteúdos eles têm uma profundidade maior, então você que gosta de acompanhar os meus conteúdos, não deixe de acompanhar, principalmente aqui e a newsletter, lá no Instagram também, com certeza, porque lá eu solto pílulas semanais de tudo que a gente aprofunda por aqui, e lá no Substack, que é a newsletter.